Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu estou aqui hoje, primeiro para agradecer o retorno. Eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas se abrindo, pedindo ajuda, contando sua história e eu adorei. Nossa, é muito bom. Recebi muitas mensagens de apoio e muitas pessoas assim começaram a nos seguir e recebi até contato de especialistas, de pessoas que estão dispostas a me ajudar também. Então eu estou bem feliz. E o segundo motivo, eu vou contar para vocês a transição do toque para ansiedade, que não foi assim, noite pro dia. A ansiedade veio consequência do toque. E isso tudo eu descobri através de terapia, tá? Então eu falo assim, a terapia não é só para pessoas que têm algum distúrbio, algum problema, né, emocional, nada. A terapia todo mundo deveria fazer. É ótima, você se conhece. Então, assim, terapia é muito boa. E foi na terapia que eu consegui, então, ter os marcos da transição do toque para ansiedade, né? Daí do toque, ansiedade para depressão. Não foi do nada, entendeu? Teve fatos na minha vida que levaram a essa transição. O toque, então, eu tenho desde a adolescência, a gente entrou em comum acordo, né, que isso eu sempre tive. Provavelmente pode ser uma consequência que eu tive da gestação que a minha mãe teve, porque a minha mãe foi mãe solteira. Na época, meu pai não ficou ao lado dela, né, e ela teve, então, que criar a filha sozinha. E nas décadas, né, de 1983, não era fácil, né? Então, ela sofreu bastante e talvez isso eu acabei sentindo com ela na gestação. Depois disso, como criança, eu não tenho muitas memórias, mas ali dos 9, 10 anos já começo a ter memória e já começo a lembrar de que eu tinha toque. Por quê? Por que eu tinha toque? Por causa que quem tem toque tem pensamentos compulsivos, tá? Pensamentos negativos muito ruim mesmo, tá? E esse pensamento ruins eu lembro desde sempre. Né? Então, o que acontece? Esses pensamentos te deixam insegura, esses pensamentos dizem que você vai falhar, que as coisas não vão dar certo, sempre fica alguma coisinha assim que você quer fazer algo e sempre tem algum sentimento aqui atrás que você não consegue identificar o que é, tá? E um dos grandes problemas mesmo da pessoa que tem toque, ela não aceita falhar, pessoal. Ela não aceita errar. Então, a gente faz de tudo ao máximo para ser o melhor, né? Então, eu sempre fui assim. Então, eu achava isso uma grande qualidade, porque eu era organizada. Na escola, eu não aceitava tirar menos de 10. Se eu tirasse menos de 10, eu chorava, né? Eu ia para casa chorando. E, normalmente, quando eu tirava menos de 10, era 9,5, 9,8, 9,7. Mas eu não me contentava, eu ia para casa chorando, não gostava. Depois que veio para a faculdade, eu dei uma desacelerada, mas eu era igual. Eu tinha que tirar nota boa, só que eu comecei a ver que na faculdade o grau era maior e sempre o 10 eu não ia ter. Então eu comecei a ter que aceitar o 9 e o 8, mas menos disso eu já não aceitava, né? Então eu não gostava que as pessoas me chamassem atenção, não gostava de falhar, eu não gostava de fracassar. E a gente tem que entender que na vida a gente vai errar. Não somos humanos, que a gente vai fracassar, que nem tudo vai sair como foi planejado. E eu sofria por isso, porque eu queria ter o controle de tudo, queria ter o controle das situações. E tem situações que você não tem controle, tem situações que você tem que deixar, né? Porque não vai ter remédio. É bem aquele ditado, se não tem remédio, remediado está, e o tempo cura tudo. O tempo cura, e muito. E até eu entender isso, eu sofri muito, tá? Sofri muito mesmo, com esses pensamentos, com esse sentimento de impotência. E assim, é muito engraçado, porque, pelo menos eu, identificando o meu toque, ele fazia eu ter um sentimento de inferioridade, independente da situação. Por mais que eu tirasse 10, por mais que eu fosse aquela filha que os pais das minhas amigas queriam, eu fosse aquela amiga que todo mundo gostaria de ter e que eu sempre soube, assim, valorizar os meus amigos, sempre soube, eu me sentia inferior às outras pessoas, me sentia não ter valor, sempre foi assim, eu nunca me sentia com valor, sabe, tudo na vida, eu consegui as coisas, eu passei no vestibular, era para festejar,
me formei na faculdade com muito louvor e com, sabe, os professores falando super bem de mim. Fiz concurso público, sou concursada no estado e no município, e eram coisas que eu tinha colocado de meta na minha vida, que era o que eu queria. Saiu o resultado do passou, passei, passou, passei, sabe, tipo, eu consegui. Hoje me arrependo que eu deveria ter feito uma festa, estourado uma champanhe, ter feito alguma coisa, porque eu consegui tudo que eu queria e pra mim era normal. Talvez porque a minha mãe colocou muito na nossa cabeça que, assim, pra escola tirar nota boa era nossa obrigação, ponto. Ela não era aquela mãe que ficava, parabéns, passou de ano. Não, a gente sabia que se a gente não passasse de ano, a gente ia apanhar, mas no mais, fazia a obrigação. E eu queria louros, né, eu gostava, eu queria, né, e não tinha. Então eu sofri muito com isso, tá, pessoal? Muito mesmo. Então, com esses pensamentos compulsivos, com essa mania de querer controlar tudo. Então, com essa mania de eu querer controlar tudo, eu fui morar pra Garuva com 17 anos, numa situação que já não foi muito agradável pra minha família. E a gente veio morar pra Garuva, e lá eu conheci uma pessoa, nós começamos a namorar, noivamos, e, casamos. E eu tava na melhor fase da minha vida, eu encontrei a pessoa, assim, certa, uma afinidade perfeita de que a gente queria pra vida, de como a gente queria chegar, de religião, assim, sempre fui muito ligada à igreja, então eu sempre queria um parceiro para poder ir, nisso a gente combinava 100%, então tava tudo certo, tá? Tudo certo, compramos terreno, construímos casa, começamos a colocar uma data, até a data, o horário, exatamente como eu planejei, nós casamos, bem louco, assim, tipo coisa de número, assim, um exemplo, nós começamos a namorar 12/10, eu queria casar 12/10, não consegui. Mas eu fui lá, então, como eu não consegui 12/10, eu casei 10/12. Então, isso tudo é loucura, é toque, tá? É toque. Não é coisa normal, não. E tal, a gente... Então, lá em fevereiro, eu queria casar em dezembro. Lá em fevereiro, a gente foi lá marcar, porque tinha que ser nesse sábado. Eu não podia perder essa data, que era o 10/12. Ok, fomos lá, né? Marcamos. Então, em fevereiro, a gente já começou a organizar o casamento. Então, eu tava muito feliz. Só que eu sempre tinha o sentimento de que alguma coisa ia dar errado. Alguma coisa ia dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Pensa, com 22 anos, alguma coisa vai dar errado? Não, eu não aceitava que as coisas boas podiam acontecer na minha vida e eu ficava esperando a coisa errada. E não é que aconteceu. A minha sogra morreu 4 meses antes do casamento. Então, assim, foi uma perda, não só pelo casamento, mas foi uma perda de uma pessoa muito especial pra minha vida. Que se ela fosse viva hoje, eu teria contato com ela eternamente, independente de tudo que aconteceu depois. Então, assim, a perda dela foi uma perda muito grande, entendeu? Foi um baque muito grande. E veio, entre aspas, confirmar aquilo que eu já tinha, aqueles transtornos que eu já tinha, que era aquilo lá. Uma coisa boa, pode esperar que venha alguma coisa ruim. Então, eu sofri muito por isso. Então, ali... provavelmente com a morte dela, que foi em 2005, eu comecei então a desenvolver a ansiedade, porque os pensamentos começaram a ficar mais intensos, essa ansiedade, a falta de ar e essas coisas começou muito mais intensa, eu comecei a ter mais crises, sabe? Mas aquela coisa, né? Fica pro lado, aquela obsessão de organização, de horário, de querer, tipo, fazer almoço. Ai, se meu esposo não chegasse no horário, que em 5, 10 minutos pra almoçar, eu já fazia uma brigaceira. Então, pra quem vive com pessoa com toque, TAG, não é fácil, tá? Não é fácil. Você tem que desacelerar a pessoa, chamar ela pra realidade, porque muitas vezes ela não tá fazendo isso por intenção, mas está fazendo. Ok, passou, foi passando os anos e tal. Em 2008, meu pai morreu. Tá? Meu pai, né? Deixa eu abrir uma parênteses, né? Porque eu falei que lá, meu padrasto, que casou com a minha mãe, viveu com ela por mais de 20 anos. E ele me adotou como filha, então ele é meu pai. Entendeu? Ele me adotou desde pequena e ele era uma excelente pessoa, um excelente homem, um excelente pai de família, excelente marido. Assim, ele tratava a minha mãe como uma princesa, Pena que não dá pra contar tudo de como era. E ele faleceu. Então, essa perda dele foi muito grande. O que aconteceu? A partir da perda dele, eu comecei a ter muitas dores. Dores insuportáveis na minha coluna, na minha cervical e nos meus ombros. Eu sentia dor, gente, dor. Aí faz ressonância, faz o raio-x, usa colar. Eu cheguei a tomar
Tramadol, eu acho que é o nome. Aí não fez efeito, era um remédio muito forte antes da codeína, não fez efeito. Aí eles me deram fosfato de codeína. Eu tinha alergia e era a única coisa que tirava a dor, mas eu não podia tomar por causa da alergia. E eu sofri muito dor, troca a cama, faz isso, faz fisioterapia e dor, gente, dor. Eu sofri fortes crises. Aí com o tempo foi passando, parece que foi acalmando. Talvez eu fui passando o luto e entendendo a perda dele. Então, aí eu comecei a ter, então, o toque e a ansiedade. Então, o toque eu tenho desde sempre. E a ansiedade, ela se confirmou depois da morte dele, em 2008, tá? Então, assim, muita coisa aconteceu. Você começa, eu sentia muitas dores mesmo, tá? Eu comecei a ter o excesso de suor, que eu falei pra vocês. Eu comecei a ter excesso de oleosidade na pele. Forte, eu não tinha uma pele oleosa, eu passei a ter pele oleosa e muito difícil de tratar e de cuidar. O meu cabelo, eu comecei a perder cabelo, entendeu? Eu tive que começar a cuidar, mas eu não procurei especialista, então eu demorei muito, tá? Eu só vou procurar especialista em 2015. Então, olha quanto tempo, 10 anos. Começou a grande crise, as coisas em 2005. Se talvez tivesse já procurado, eu teria evitado talvez a ansiedade, né? E tal, mas eu não fui procurar. Então, hoje o vídeo é isso, é contar a transição. Então, eu tive duas marcas. E a morte do meu pai é interessante, porque aquela história, lembra que eu falei do meu pensamento compulsivo? Na época que ele faleceu, aconteceu o seguinte, nós compramos um carro, né? Eu e o meu esposo compramos um carro e ficamos muito, muito felizes, né? Compramos um carro e tal. E na minha mente era assim, pegar meu pai, colocar no carro e levar a passear. Levar ele almoçar fora, levar ele passear. Gente, um mês depois ele faleceu. Então, a alegria do carro, logo vem o sentimento do quê? Algo errado ia acontecer. E quando acontecia, várias vezes que eu dizia, não, eu mereço. Então eu comecei a colocar aquilo lá, que eu merecia aquilo, que eu não merecia ser feliz. E é mentira, tá? Isso é coincidência, não é meu pensamento, era para acontecer. E sim, nós somos merecedores de ser felizes. Sempre, em qualquer circunstância, tá bom? Então essa eu contei para vocês a transição que eu tive do toque para TAG. E que às vezes existe fatos que fazem com que desencadeie as crises, tá bom? No meu próximo vídeo eu vou contar da depressão, tá bom? Mas eu vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou conseguir postar. Vocês perceberam que eu mudei de lugar, que eu fui expulsa da cozinha, que hoje o mestre Cuca tá lá inventando coisa e pratos novos. Aí ele me expulsou e eu tô no nosso escritório, onde ele faz toda a marketing do restaurante, ele trabalha aqui, e daqui que eu tô preparando aula pros meus alunos, tá bom? Então espero que esteja todo mundo bem. Um final de semana pra vocês, tá? Tudo de bom.